tudo bom? Espero muito que vocês estejam bem, que estejam se sentindo bem de todo o coração. Eu sou o Luizinho e nessa vídeo resenha sobre literatura, nesse quadro Literatura e Sociedade, nós vamos conversar um pouquinho sobre 4 obras de literatura norte-americana e uma da inglesa também. Eu sou professor formado em letras, português e inglês e suas literaturas pela Universidade Federal aqui de São Carlos. Sou mestre em estudos de literatura pelo programa de pós-graduação em estudos de literatura e atualmente estou cursando doutorado em estudos de literatura. De lá para cá eu estudo a obra As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Nessa videoresenha, eu juntamente com 4 amigos e alunos meus, Enzo e Luísa Félix, Nicole e Pietra Aissa, iremos conversar com vocês sobre 4 obras. As Aventuras de Huckleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer, do autor Mark Twain, Anne de Green Gables, de Lucy Montgomery, e Pollyanna, de Eleanor H. Porter. Vamos conosco nessa aventura? Vamos lá! Deve haver pra tudo isso alguma explicação. Janela, tela, tênis, vidro, olho e palavrão. Nessa videoresenha, nós iremos conversar com vocês sobre 4 obras. As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, em primeiro momento, serão apresentadas por Enzo Félix e Luísa Félix. Eles vão apresentar o primeiro nível de leitura dessas obras, contando para nós um pouquinho sobre o enredo, sobre os elementos narrativos, tais como narrador, focalização, personagens. E aí nós faremos então uma análise sobre essas obras, contando um pouco sobre a vida do autor, Samuel Langhorne Clemens, conhecido como Mark Twain, os anos de publicação, e nós vamos avançar nos níveis de leitura dessas obras, contando um pouquinho de quais fragmentos sociais essas obras apontam e que história está sendo contada nessas narrativas, na história de Tom Sawyer e do Huck Finn. Depois, nós teremos uma pequena canção que figura muito esse momento, a canção Stand Up, e aí nós vamos para a segunda parte da videoresenha, a apresentação e os contrapontos, tanto as semelhanças quanto as diferenças, aproximações e distâncias entre Anne de Green Gables, que será apresentada pela Nicole, e depois Pollyanna, que será apresentada por sua irmã Pietra. Nós iremos conversar um pouquinho sobre aquilo que as aproxima enquanto temperamento, enquanto personagens, no olhar e na perspectiva que as obras trazem, mas também nós vamos fazer um contraponto entre as obras, trazendo um pouquinho dos avanços de Anne de Green Gables e das limitações no final, principalmente em Pollyanna Moça, tá bom? E finalizamos com a canção Rise Up. Vamos conosco nessa aventura? Esses diálogos literários que vão estar mostrando os diálogos profundos que existem entre literatura e sociedade, para que nós possamos compreender um pouco mais e ressignificar as nossas histórias e a nossa sociedade. Nesse momento em que nós estamos discutindo sobre essas obras, nós estamos falando sobre 4 obras de literatura infanto-juvenil, tanto no contexto norte-americano quanto no contexto inglês. Nós estamos falando de produções que foram feitas tanto por Mark Twain quanto por Lucy Montgomery e Eleanor H. Porter por volta de as obras de literatura norte-americana, Tom Sawyer, Huck Finn e Anne de Green Gables, entre 1884 e 85 a 1908, e, no caso de Pollyanna, 1909 e 1910 na Inglaterra. Então nós estamos tratando de 2 produções feitas em países diferentes, mas que representam essa literatura infanto-juvenil que nós estamos conversando aqui. Mas também são 2 momentos diferentes. Na Inglaterra nós tínhamos um outro período, já estamos entrando aí já quase às portas do modernismo. Já nos Estados Unidos, nós ainda estamos no realismo. E é muito, muito curioso nós compreendermos o quanto a literatura infanto-juvenil tem um destaque muito grande nos Estados Unidos. Porque diferentemente de outros países, tais quais o nosso, tais qual Estados Unidos, né, que tem uma luz, um enfoque diferente, o Brasil e a Inglaterra, por outro lado, não vão ter a sua literatura infanto-juvenil no realismo. Aqui no realismo nós estamos falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos falando de outras obras com outro enfoque e discussão social. Já, por exemplo, nós não estamos aqui trazendo questões de literatura de África, nem as orientais, que tem uma perspectiva do ser criança um pouco diferente. Mas nos países de Europa e daqui da América, seja América do Norte, América Central ou a Latina, nós temos uma produção um pouco tardia, assim como na Inglaterra, da literatura infanto-juvenil.
Nós vamos encontrar as produções tirando Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho de Lewis Carroll, que é por volta de 1800, nós temos a produção da literatura infanto-juvenil um pouco mais tardia, isso sem contar os contos infantis. Nós vamos lá encontrar, por exemplo, no contexto inglês com Roald Dahl e com outros autores, o próprio Tolkien, C.S. Lewis, J.K. Rowling, mais para frente, da era moderna para a pós-modernidade. E essa videoresenha quer destacar, em primeiro momento, a importância da literatura infanto-juvenil nos Estados Unidos, já no realismo. Nós estamos aí num contexto antes da Guerra Civil, 1840, a Guerra Civil vai de 60 a 65. Então nós estamos aí do século XIX para o século XX, um pouco antes da quebra da Bolsa. E nesse contexto do realismo norte-americano, nós vamos ter um enfoque muito grande no regionalismo. A produção dos autores, e aqui nós destacamos tanto Lucy Montgomery no Canadá, diálogos entre Canadá e Estados Unidos, e o próprio Mark Twain, ambos, cada um no seu lugar. Lucy Montgomery na Ilha do Príncipe Eduardo, lá no Canadá. Mark Twain em todo ali o rio Mississippi e no Vale do Missouri. Ambos vão retratar muito a situacionalidade, o tempo e o espaço em que eles habitavam. Isso vai ser trazido muito para as suas obras. E é muito importante destacar essa importância da literatura infanto-juvenil nesse momento. Os elogios, por exemplo, que Faulkner vai fazer, próprio T.S. Eliot a Mark Twain. Mark Twain vai elogiar Lucy Montgomery por Anne de Green Gables. Então é muito importante destacar essa literatura infanto-juvenil, o ser criança sendo colocado em destaque. E um livro que se tornou o grande romance da América, foi chamado por William Faulkner, As Aventuras de Huckleberry Finn, de acordo com a professora doutora Carla Alexandra Ferreira, com a professora doutora Alice Parro, nós vamos encontrar esse momento desse olhar para essa criança. O narrador, onisciente, em todas essas obras, vai colocar como personagem principal uma criança. E é pelo olhar do Tom Sawyer, do Huck Finn e da Anne que a gente vai encontrar esse narrador onisciente, com essa focalização em terceira pessoa, mas que vai estar trazendo esse ser criança e que vai contar a perspectiva da criança perante as questões sociais, religiosas e do seu próprio tempo. Então o realismo norte-americano vai ter esse enfoque, nós vamos ver a questão linguística, nós temos presente principalmente Mark Twain, o resgate dos dialetos locais, e é como se o Mississippi, em Mark Twain, a Ilha do Príncipe Eduardo em Lucy Montgomery fossem também grandes personagens. Então é esse momento do realismo norte-americano que nós estamos aqui contextualizando para vocês, que nós vamos discutir essas obras. Fique agora com o primeiro nível de leitura, feito pelo Enzo e pela Luísa, das Aventuras de Huckleberry Finn e de Tom Sawyer, de Mark Twain. Oi, boa noite. Meu nome é Enzo Félix Souza, eu tenho 11 anos, eu estudo na Maria Ramos e eu estou no 6º ano. O nome do livro que eu vou apresentar é As Aventuras de Huckleberry Finn. E o nome do autor é o Mark Twain. E o ano da publicação desse livro foi em 1884. A história se passa no sul dos Estados Unidos, principalmente ao longo do rio Mississippi, durante o período da pré-guerra civil americana por volta de 1830 a 1840. A história começa com Huck Finn, que vivia sob a tutela sob o comando da senhorita Watson e da viúva Douglas, que tentavam civilizá-los, tentando deixar ele uma pessoa mais comum. O Huck, o nosso personagem, no entanto, deseja a liberdade e aventura, exatamente o que ele tinha antes de achar um valioso tesouro com o parceiro dele. Seu pai, que é um homem bêbado, violento, retorna para a cidade à força de Huck e para viver com ele, só pensando no tesouro que ele tinha achado na caverna com um amigo dele, e que agora está com os cuidados do juiz. Huck finge sua própria morte para escapar e encontra Jim, o escravo da senhorita Watson. Só que juntos, Huck e Jim navegam pelo rio Mississippi em uma jangada que eles mesmos construíram.
Durante uma viagem, eles enfrentaram diversas dificuldades, incluindo encontros com bandidos. Encontros com bandidos, eles que causaram problemas com a lei e os dilemas morais de Huck sobre ajudar um escravo fugitivo. A amizade entre Huck e Jean se desenvolve e Huck começa a questionar os valores racistas da sociedade em que vive. O ponto alto do livro se dá com o Huck e Jean sendo capturados. Jean está num depósito aguardando ser vendido exatamente num fazendo de um parente da tia Polly e Tom Sawyer, amigo de Huck. Aparece por lá para visitá-lo e acaba ajudando e elaborar um plano para libertar Jean. No final, Jean é liberto, pois a senhorita Watson havia morrido e deixado um testamento liberto o Jean da escravidão. Os pontos-chave da história são a crítica social, a amizade, a lealdade e a liberdade. O tipo de narrador? O livro é narrado em primeira pessoa por Huck Finn, que oferece uma perspectiva direta e pessoal dos eventos e pensamentos do personagem principal. Os personagens principais são o Huckleberry Finn, o Jim, o Tom Sawyer e o pai de Huck. Esse foi o resumo do livro que eu li, espero que você tenha gostado e tchau! Meu nome é Luísa Félix, eu tenho 7 anos, estudo na escola Félix Soares, estou no 2º ano e eu também faço projeto Mário Cabrinho. Lá o meu professor chama Luiz, só que como as pessoas costumam a chamar ele de Luizinho. O nome do livro é As Aventuras de Tom Sawyer. O nome do autor é Mark Twain. E o livro foi publicado em 1876. A história se passa em meados do século XIX, em uma pequena cidade fictícia chamada São Petersburgo. História e enredo. Tom Sawyer é um garoto travesso, criativo e carismático, que vive com sua tia Polly. Ele frequentemente foge das responsabilidades e se envolve em diversas aventuras com seus amigos, especialmente Huck, seu companheiro de aventuras mais leal. Um dos episódios mais famosos é quando Tom convence seus amigos a pintar a cerca em seu lugar, transformando uma tarefa tediosa em uma atividade cobiçada. A história de Tom tem um inesperado quando Tom e seu amigo Huck testemunham um assassinato feito pelo Índio Joy. E Muff Potter foi acusado injustamente pelo crime. O Tom gostava da Beck Thatcher e um dia, pela aventura do Tom Sawyer, ele e a Beck Thatcher ficaram presos em uma caverna, onde eles acharam um tesouro. Um dia, quando Tom e Huck voltaram para a caverna, foram perseguidos pelo Índio Joy, aonde Índio Joy não conseguiu pegar eles e ficou preso na caverna e foi morto de fome. Aí, Tom e Huck conseguiram pegar o tesouro e levar para o lado de fora da caverna. Os pontos-chave da história são a infância e a inocência, a amizade e a lealdade, e a coragem e a moralidade. O livro é narrado em terceira pessoa, com um narrador que tem conhecimento absoluto sobre tudo. Os personagens principais são Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Beck Thatcher, Tia Polly, Indian Joy e Muff Potter. Esse foi um pouco do livro que eu li
Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau! Samuel Langhorne Clemens, conhecido como Mark Twain, nasceu em 1835 em Missouri e faleceu em 1910 em Connecticut. Desde muito cedo, após perder o seu pai jovem, muito tenro, e passar por muitos problemas financeiros, ele faz uma experiência como jornalista, conhece a capital, Nova York, e lá adquire experiências como tipógrafo. E vai trabalhar durante 4 anos como piloto no rio Mississippi, conhecendo toda aquela região, toda a profundidade do rio. E foi numa dessas experiências, ouvindo um dos navegantes da tripulação dizendo: Mark Twain, mensure aqui 2 vezes essa profundidade da água, foi aí com esse nome, Mark Twain, que ele assume para si esse pseudônimo que vai publicar todas as suas obras, a começar pelo conto sobre a rã saltadora de Calaveras County. Foi um conto famoso que fez com que ele fosse lançado no mundo da literatura, retratando a vida do interior do sul dos Estados Unidos. E é esse regionalismo e esse humor que Mark Twain vai trazer nas suas obras, uma poderosa crítica à sociedade norte-americana. E durante toda a sua vida ali, com esse humor, com essa sátira, ele vai trazer os dialetos e o linguajar do sul, ali do século XIX para a virada do século XX, e retratar um pouquinho também do período da escravidão dos Estados Unidos. Nós estamos falando de um período antes da Guerra Civil, 1840, como por exemplo se passa o livro do Tom Sawyer, e depois, pós-Guerra Civil, no movimento migratório e de libertação dos escravos, tentando migrar do sul para o norte dos Estados Unidos para alcançar a sua liberdade. E é um pouco essa figuração que nós vamos encontrar, então 20 anos antes da Guerra Civil e um pouco depois, durante a Guerra Civil. E essa experiência, podemos dizer, realista, impressionista, que Mark Twain vai trazer para suas obras. Ele vai publicar Tom Sawyer em 1884, 1885, a história de um menino sapeca, muito bem articulado, culto, um pouco diferente de Huck Finn. Huckleberry Finn, um menino muito pobre, um menino órfão, ambos, né? Embora Huck Finn ele vai ter o seu pai, um pai, infelizmente, no vício do álcool, que vai deixá-lo à margem, então ele vive mais nas ruas do que com o seu pai. Já Tom Sawyer não. Então, começando por Tom Sawyer, como a Luísa acabou de explicar para nós temos um pouquinho dessa história desse menino, Tom Sawyer, com essa imaginação fértil, que vai resgatar todas as brincadeiras de infância. Qualquer lugar que ele tivesse, bastava ter uma caverna, um cemitério, um beco, uma floresta. E aí nós temos um pouco desse Mississippi que eu falei para vocês agora há pouco, que se torna também essa grande personagem das obras, em que Tom Sawyer, juntamente com Huck Finn e todos os outros amiguinhos, vão viver grandes aventuras. A gente vê um despertar da língua inglesa norte-americana, do inglês norte-americano nessas obras. Vamos encontrar um trabalho literário e linguístico com esses dialetos, entre texto e tradução, os coloquialismos, os falares do inglês norte-americano. E nós vamos encontrar em Tom Sawyer um pouco desse ser criança que vai questionar. O Tom Sawyer que começa a se apaixonar pela Thatcher, filha do juiz Thatcher. E o seu coraçãozinho vai palpitar e ele não vai prestar atenção em mais nada na aula depois disso. Tom Sawyer que vai criticar um pouco do sistema escolar, que mais reduz, prende do que ensina e amplia. Nós vamos encontrar um pouco nessas obras também toda a questão sapeca dele de querer se livrar do serviço, de pôr os outros para fazer aquilo que ele tinha que fazer, e as travessuras com que ele fazia, até que uma dessas aventuras se torna verdade. Um dia eles encontram um tesouro perdido que o Indian Joe assassinou uma pessoa, incriminou um outro pobre simples da vila de São Petersburgo. E Tom Sawyer e o Huck Finn foram testemunhas daquele assassinato. E eles testemunham diante de toda a assembleia do juizado a favor daquele ser, daquele pobre e simples homem. E o Indian Joe sai correndo, foge, e depois ele planeja matar a viúva Douglas, que cuidava do Huck Finn, quando o pai dele sumia por conta da questão do alcoolismo. E numa dessas aventuras eles salvam a viúva Douglas e a viúva Whitson, e o juiz Thatcher tranca a entrada da caverna, em que o Joe tinha se escondido um tesouro lá, e ele acabou morrendo de fome trancado na caverna. E posteriormente, depois que Beck
e o Tom Sawyer escapam de lá da caverna, o Tom Sawyer e o Huck Finn encontram um tesouro, mais de $12.000, que é dividido igualmente, $6.000 para cada um, e guardado pelo juiz Thatcher, que diz que eles poderiam pegar $1 por dia. Então essa história é uma história muito legal, e nós podemos encontrar em Tom Sawyer um pouquinho dessa questão da imaginação. A importância da imaginação, de viver imaginando. Claro que não é possível viver sonhando e se esquecer de viver, mas viver sem sonhar não é viver. A vida sem ternura não é lá grande coisa. Então a primeira coisa que nós temos em Tom Sawyer é esse lembrete para cada um de nós da importância da imaginação. Uma outra coisa importante é esse olhar aguçado da criança, que vai olhar para certos preconceitos sociais e certos deveres e imposições e questionando-se se realmente é isso mesmo que eu quero para mim. É isso mesmo que os adultos estão dizendo que é o moralmente correto, que é o verdadeiramente bom? É isso mesmo? Por que as pessoas falam uma coisa e fazem outra? Então esse segundo olhar de Tom Sawyer, com as suas histórias e o seu jeitinho de sair das situações, mostram pra gente essa segunda coisa. O quanto que naquele momento nos Estados Unidos, nós estamos falando de 1840, o norte versus o sul, um momento de liberdade e, por outro lado, retrocessos, com as ideias fora do lugar, com a escravidão. Onde está esse homem e essa mulher verdadeiros que realmente tem a palavra? Que é algo que a gente tem muito presente na cultura norte-americana, the crucible, a palavra empenhada. O que eu digo não deve ser o que eu falo? As minhas atitudes não devem refletir as minhas palavras? E uma terceira coisa que nós aprendemos com Tom Sawyer é justamente a capacidade de recomeçar. Ele leva um tiro na perna por conta, nós vamos ver em Huck Finn, para tentar salvar o Huck Finn das situações que ele passa. Então, a coragem, que significa agir com o coração, que a criança tem diante das dificuldades, que muitas vezes nós, adultos, não temos essa resiliência diante dos conflitos e das dificuldades. E a criança tem. Então, Tom Sawyer nos ensina essa grande lição. Como estar diante das dificuldades, recomeçando sempre. Já em Huckleberry Finn, nós temos a história de um menino que tem uma situação de alcoolismo na família. O seu pai, Pop, ele passa por uma situação de vulnerabilidade, de violência, violenta o menino, mas nós temos violência doméstica nessa obra, por conta que ele chegava alcoolizado em casa, E uma coisa importante, de acordo com a professora doutora Alzira Alegre, ela que vai estudar, especialista em Huck Finn, embora as obras estejam interligadas porque ambos são amigos, e o início da história do Huck Finn fala que as aventuras começaram no Tom Sawyer, os livros são independentes, é possível ler separadamente para compreender a história. Embora o Huck fosse amigo do Tom Sawyer e muitas das aventuras eles vão fazer juntos, inclusive o Tom Sawyer colabora nas aventuras que o Huck vai passar, nós temos um pouco a diferença. Enquanto o Tom Sawyer era um menino culto, um menino letrado, articulado, o Huck Finn não. É o mais realista, tem os pés no chão, é o menino mais observador, e a amizade que ele faz com o escravo Jim é muito importante. Nós lembramos daquela história que nós conversamos agora há pouco, de que eles descobrem um tesouro escondido, e o pai dele exige que os dólares que ele recebe do juiz Thatcher fossem entregues a ele. E ele gastava com o álcool, chegava em casa alcoolizado, batia e ameaçava o Huck Finn. Huck Finn, ele estava sendo cuidado e tutoriado pela viúva Watson e a viúva Wilson. Só que ambas queriam civilizá-lo, fazê-lo com que ele ficasse sentado e fazendo mesa, e ele não se sentia confortável com isso, ele não sentia que era a vida para ele. Então era um menino que ficava nas ruas, à margem da sociedade, um menino que se vestia de forma miserável, que comia pelas ruas, e nós vamos encontrar então esse menino maravilhoso, que vai progredir nessas aventuras fazendo amizade com um escravo, o negro Jim. Ambos eles se fogem, ambos retiram-se da sociedade. Nós temos a questão do Huck Finn, que um dos dias que o pai chega alcoolizado em casa, e numa das alucinações por conta do álcool decide matá-lo, Huck Finn forja a sua própria morte, mata um porco, espalha o sangue e foge escondido num barquinho pelo rio Mississippi, e forja a própria morte, foge então dessa situação de violência. Ao mesmo tempo, nós temos o escravo Jim, que foge da viúva Douglas, que seria vendido, e ele não queria, ele tinha família, ele tinha sentimentos, ele era uma pessoa humana. E ele decide, portanto, era melhor, nas palavras da própria personagem, fugir do que ser vendido. E ele foge, e ambos vão se encontrar numa ilha, Huck Finn e o escravo Jim. E ambos vão viver ali uma aventura juntos. Ambos juntos vão viver ali as suas resiliências,
vão criar laços importantíssimos um com o outro. O Huck vai aprendendo a olhar para esse escravo para além da sua cor de pele, para além das questões de preconceito social, e nós temos muito isso presente nessa obra, até uma questão que é muito discutida entre os tradutores. Uma das palavras que aparece aqui é nigger, que numa das traduções atuais foi substituído por slave, mas há uma perda linguística. É a mesma coisa aqui no Brasil de se impedir de ler Ziraldo, o menino preto, ou então de impedir de ler a Negrinha, de Monteiro Lobato, por conta das questões preconceituosas, que o conto e o livro retratam e trazem como uma situação daquele tempo em que eles foram escritos. Há uma frase muito importante que eu trago aqui do falecido padre Luiz Segnato, que ele sempre dizia: um texto retirado do seu contexto, infelizmente, pode ser usado de pretexto. Então aqui nós argumentamos a necessidade de se trazer os textos. É um trabalho, vai dizer o poeta e teórico e crítico Octávio Paz, que para o exercício de tradução realmente é como criar uma outra língua, porque vai se tirar as palavras daquela língua para uma outra língua. Então há uma necessidade de se trazer os textos na sua integralidade, com os termos para os quais e com os quais ele foi escrito naquele momento, para que com um olhar certo, com uma leitura política, com uma leitura sociológica, uma leitura aprofundada nos níveis de leitura, nós possamos apreender os níveis mais profundos que existem nas obras literárias, com o olhar correto dos profissionais críticos literários que fazem a interpretação das obras. Os professores, críticos literários, letrólogos, professores doutores. Então, ressaltamos aqui a necessidade de se trazer, não se impedir a leitura dessas obras e não modificar os termos, para que haja uma compreensão realmente. Porque o que vai acontecer? Há uma estratégia, assim como uma venda, como se nós fôssemos colocados uma venda nos nossos olhos e impedíssemos de enxergar aquilo que é importante. Então Sawyer é justamente esse olhar. Não, é que menino imaginativo, inventa coisas o tempo todo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos fechar e ficar olhando apenas ali para a questão imaginativa e desviar o nosso olhar daquilo que é importante, as reflexões profundas que nós fizemos em Tom Sawyer. É a mesma coisa em Huck Finn. Se nós não tomarmos cuidado, olharmos só para a palavrinha nigger, ou olharmos para algumas situações recortadas da obra, nós caímos na estratégia de contenção e não avançamos nas discussões profundas que nós vamos refletir agora. Dado o momento da obra, nós vamos encontrar numa das aventuras que eles fazem a mentira que dois que se passam por rei e seu assessor vão mentir e tentar, com a palavra falseada, levantar falso testemunho e conseguir dinheiro às custas dos outros numa determinada região. Eles transitam de barco, fugindo, porque os dois, vamos lembrar que ambos estão fugindo. Huck Finn, na situação com o seu pai, do alcoolismo, e o escravo Jim fugindo da sua escravatura, tentando alcançar a sua alforria. Então ambos fogem juntos, um ajuda o outro. Huck Finn vai olhar para além das questões de preconceito e o escravo Jim vai aprender, e uma das frases que vai tocar o Huck Finn é: o quanto esse menino branco, o primeiro menino branco que me olhou como gente. Então olha só o impacto, olha só como a gente precisa avançar os níveis de leitura e olhar para além das estratégias de contenção. É justamente aí que nós vamos enxergar a quebra dos paradigmas. O Huck Finn, ele fica num dilema. Eu vou denunciar o escravo Jim, porque pela minha cor de pele, pela minha posição, eu devo denunciá-lo, porque era uma sociedade escravocrata. Nós estamos aí antes da tínhamos já passado pela libertação dos escravos, mas alguns locais do sul ainda permaneciam clandestinamente com a escravidão, até que aconteceu a fatídica morte do presidente Abraham Lincoln, e após Guerra Civil, realmente, a eliminação total da questão da escravidão nos Estados Unidos. Então há marcas muito profundas, e foi nesse momento, quando o Huck Finn decide por denunciar o Jim, quando ele ouve, eles acabam libertando aquela sociedade, aquela região, dos ataques desses dois golpistas, desses scammers. E são muito agradecidos. Depois eles passam por uma outra região, e aí, antes do escravo Jim ser pego, e a identidade de ambos ser descoberta, eles vão passar por um conflito familiar. Então aí nós vamos vendo, olha só as questões sociais que são questionadas nesse livro. Há duas famílias que brigam umas com as outras. Só que olha só que interessante, elas vão à igreja no culto dominical todos os domingos. E depois fazem assassinatos durante a semana por terra, por nome, por poder.
Então o Huck Finn vai questionar como pode? Que moral é essa? Que fé é essa? E olha só, com mais profundidade ainda, há um determinado momento da obra que ele decide por não denunciar mais o Jim, após ouvir do Jim o quanto ele se sentia respeitado por ele, ele vai decidir se, pela moral religiosa e o preconceito social daquele tempo, o negro não era gente, era sem alma, não era considerado uma pessoa humana, e era como que se você andasse com o negro e não denunciasse, você estaria condenado ao inferno. Então o Huck falou, então vamos tudo lá, porque eu não vou deixar de ser amigo dele que me salvou. Ele fez muito mais do que meu próprio pai. Então, olha só a profundidade do questionamento abolicionista, e mais do que abolicionista, do questionamento humano e profundo social que essa obra traz. Para além das convenções de entregar o escravo de ser um fora da lei, entre o dever e a liberdade. Ele resolve que, para além da civilização, a liberdade está acima da lei. A lei não transcende a liberdade. As regras conduzem o fluxo, mas não transcendem. Então a discussão em Huck Finn é muito profunda quando nós avançamos nos níveis de leitura para olhar com esse olhar do Huck Finn, livre como o rio Mississippi, que alcança a liberdade. E depois, no fim das contas, ele descobre que seu pai faleceu, o dinheiro está salvo, e ele vai poder ter acesso a esse dinheiro. O escravo Jim é liberto no final da obra, e essa liberdade tão sonhada fica em aberto no final do romance. Isso é algo um ponto comum entre os dois de literatura infanto-juvenil, tanto em Tom Sawyer quanto em Huck Finn. É uma marca de Mark Twain, e nessa literatura há uma pausa. Há um momento que há uma pausa. Não há um fecho como, embora podemos caracterizar como um Bildungsroman, um romance de formação, aqui com as histórias dessas duas personagens, Huck Finn e Tom Sawyer, nós podemos dizer que, para além do romance de formação, não há esse fechamento, porque é justamente isso que aqui nós fechamos essa análise dessas duas obras, como bem disse o Enzo, nas aventuras de Huck Finn, maravilhosamente, e a Luísa com Tom Sawyer. Essa liberdade que nós almejamos. Mark Twain, esse autor, na sua individualidade e no seu coletivo, que figura toda essa sociedade norte-americana que almeja a liberdade. Foi a primeira sociedade no mundo a decretar a democracia e colocar como o seu líder um presidente, a república. Então, essa é a liberdade que tem que ser vivida, de fato, na prática, e não só nas ideias, e manter a escravidão. Então não é possível. Se queremos liberdade, somos uma democracia, é preciso erigir e edificar essa democracia com liberdade e não com escravidão. E até hoje, os ecos dessas obras ressoam para nós, para que nós pensemos no poder da imaginação e no poder da liberdade nas nossas vidas. Stand up, levantemo-nos e sigamos. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. For across the river, free my people calling, calling me to us. We're gonna keep on keeping on. I gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear people calling, calling me to us? We're gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Olá a todos, me chamo Nicole, tenho 14 anos e estou no 9º ano. E hoje eu vim apresentar para vocês a obra de Anne de Green Gables. Anne de Green Gables faz parte da literatura infanto-juvenil do Canadá, né? É uma obra muito importante. Ela retrata sobre Anne, que é uma órfã. Desde pequena ela ficou órfã e estava aguardando no orfanato para ser adotada. Certo dia, um casal de irmãos, Marilla e Matthew Cuthbert, eles querem adotar um garoto
para ajudar nas tarefas de casa, ajudar no serviço braçal, que era muito comum, né, adotar crianças para te ajudar em casa. Então, eles querem adotar um garoto para ajudar na plantação ali, por causa que era um terreno rural. E eles adotam, só que por engano vem uma garota, Anne. Então, Matthew leva ela pra Green Gables, que é a propriedade ali que eles moram. E Marilla vê aquilo e ela quer devolver, ela não quer ficar com Anne. Por causa que ela é garota, ela não teria muita utilidade. Só que Anne vai comovendo ela com sua história, com seu passado triste e vai conquistando o coração deles. Já tinha conquistado o coração de Matthew por ser muito faladeira, muito imaginativa. Ela é uma criança adorável, assim. Então, eles foram conquistados por ela e decidiram ficar com ela. E Anne é uma garota muito espoleta, muito arteira, muito faladeira. Então, ela dá muito trabalho pra Marilla. Tem uma cena em que uma amiga da Marilla vai à casa dela, vê Anne e diz que ela é muito feia. Então, Anne responde, fala que ela é gorda e feia também. E isso pra Marilla é o fim, por causa que Marilla é uma mulher muito conservadora, muito rígida, muito séria. Então, ela vai tendo esses conflitos com Marilla, por causa que uma é muito vaidosa também, muito escandalosa, muito espontânea, assim. Ela faz o que lhe dá na cabeça. E Marilla é uma mulher muito reservada, ela não gosta de nada disso. Mas elas vão se entendendo. E Anne também tem Matthew, que é como um pai pra ela, e ele é um excelente pai pra ela, por causa que ele dá o primeiro vestido pra ela, né? Ela tem toda a questão da vaidade, porque ela tem cabelos ruivos, tem sardas, e naquela época não era o padrão de beleza, fugia do padrão de beleza e era considerado feio. Inclusive, muitas pessoas chamavam ela de feia, discriminavam ela por isso e por ela ser órfã. E ela era bem magricelinha assim, então ela era discriminada por isso. E ela estava sempre buscando ser bonita, estava sempre buscando a beleza. Então ela gostava de enfeitar o cabelo, ela gostava de estar se vestindo bem. E Matthew dá o primeiro vestido bonito para ela. E Marilla antes dava vestidos que eram úteis, eram práticos e ela não gostava. Bem, tanto que tem uma vez que ela pinta o cabelo de preto, só que fica feio e ela tem que cortar. E ela acha o fim do mundo aquilo, porque para uma criança cortar seu cabelo, né? Só que depois ela começa a dar mais valor pro próprio cabelo. Tem também no livro a questão do Gilbert Blythe. Ele é um garoto bem popular na sua escola. Todo mundo acha ele bem bonito. E quando a Anne chegou, para chamar a atenção dela, ele puxa o cabelo dela durante a aula e chama ela de cenourinha, por causa do cabelo ruivo. Então ela vira irritada pra ele e quebra a lousa que eles escreviam naquela época, quebra a lousa na cara dele. E ela é muito severamente advertida ali, mas aí ela pega rancor dele pelo resto dos livros. Ela fica muito brava com ele e vive num ciclo de competição com ele, porque os dois eram muito inteligentes, então eles sempre competiam pra ver quem se saía melhor. E ela tem também amigas na escola, ela era também muito popular na escola, tinha amigas, tinha a Diana, que era uma amiga muito fiel a ela, e ela era uma garota muito imaginativa, ela tinha amigos imaginários. Então, ela era inteligente, ela se forma e fica em Green Gables para cuidar da Marilla, que tem risco de perder a visão. Só que ao ficar em Green Gables, ela não tem vaga para professora, porque ela se forma para lecionar, dar aulas, mas não tem vagas para professora em Avonlea, que é a cidade deles. Gilbert está ocupando a única vaga que tinha. E ele vendo que ela queria muito essa vaga, ele se deu essa vaga para ela. E com isso a amizade deles se desenvolveu, porque ela viu que ele era bom.
E N tem uma grande importância porque ele desenvolve muito a questão do quão é importante a imaginação e a criatividade, sabe? Não deixar o seu lado de criança, por causa que N é uma criança verdadeira, uma criança autêntica, uma criança que bagunça, que quebra as coisas, porque ela não tem o filtro da sociedade, ela não sabe o que é correto e por que é correto, por que eu não posso falar isso, se é verdade. Ela é uma garota muito direta, muito honesta, isso acaba deixando ela em situações perigosas, em situações ruins para ela, mas ela é uma criança e muito bem retratada. Ela faz bagunça, ela quebra, mas ela se arrepende, ela aprende porque é errado. E é muito importante isso. O poder da imaginação muitas vezes é retratado no livro. Ela com seus amigos imaginários, ela imaginando ali os cenários dela. E também retrata a importância dos amigos e família, quando ela é discriminada por seja qual for os motivos, por ela ser órfã, magricela, ruiva, ter sardas, os amigos e a família dela são quem apoiam ela. Isso é muito importante para ela. E é basicamente isso. Anne de Green Gables é um livro muito importante. E é isso. Oi, eu sou a Pietra, eu tenho 11 anos, eu estudo na Escola Paulino Carlos, estou na 5ª série e eu vim falar sobre o livro Poliana. Poliana é uma menina órfã de mãe, uma menina órfã de mãe, e seu pai lhe ensinou o jogo do contente. É um jogo que você tem que tentar achar uma coisa positiva numa situação ruim. Você tem que tentar achar uma coisa positiva numa situação ruim. E um tempo depois que sua mãe morreu, o pai de Poliana também morreu. E como só tinha sua tia de família, a Poliana teve que morar com a sua tia Polly. Sua tia Polly era muito rígida, severa e séria. Então, e Poliana era muito alegre, feliz, contente. E sua tia colocou a Poliana numa escola. Nessa escola, ela começou a sofrer bullying. Não só na escola, mas na escola ela estava sofrendo bullying por causa que, e fora da escola os outros não gostavam dela por causa que achavam que ela estava sendo falsa, sendo alegre, que a alegria dela era falsidade. Não era falsa. Sendo que a alegria dela não era falsidade, era uma alegria verdadeira. Por causa que ela realmente era uma menina alegre e também por causa que ela jogava o jogo do contente. Então ela sempre estava alegre, mesmo nas situações ruins. Claro que ela ficava triste, mas ela estava alegre por causa que ela jogava o jogo do contente em situações ruins, por causa que ela era uma menina alegre. Ela sofria bullying lá na escola, fora da escola os outros não gostavam dela. E aos poucos ela foi conseguindo conquistar a sua tia, a sua tia conseguiu ficar mais alegre, mais positiva, os outros da escola, os seus vizinhos. Ela foi conseguindo conquistar de pouco a pouco as pessoas. As pessoas foram vendo que ela era uma menina boa, uma menina legal, alegre, contente. E o livro de Poliana, ele passa a mensagem de que nem tudo na vida são flores. Mas mesmo quando as coisas estão ruins, a gente tem que tentar achar uma coisa positiva. A gente tem que tentar achar uma coisa positiva. É isso, e agora eu deixo a palavra com o Luizinho.
Lucy Maud Montgomery nasceu na Ilha do Príncipe Eduardo em 1874 e faleceu em Toronto em 1942. Mais conhecida como Maud para a família e os amigos, ela foi uma escritora canadense de toda essa série da nossa famosa e conhecida Anne de Green Gables. Então, como vocês podem ver aqui, essa foi a sequência da publicação. Então, nós temos aqui Anne de Green Gables, Anne de Avonlea, Anne da Ilha, Anne de Wind Poplars, Anne da Casa dos Sonhos, Anne de Ingleside, Vale do Arco-Íris, Rila de Ingleside, Crônicas de Avonlea, mais Crônicas de Avonlea, os Contos dos Blitz, parte 1 e parte 2, e os Poemas dos Blitz. E nós temos também aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre Pollyanna e Pollyanna Moça. Foram escritos por Eleanor Emily Hongman Porter, que nasceu em Littleton em 1868 e faleceu em Cambridge em 1920. Nós temos aqui, como bem dito pela Nicole, que apresentou para nós Anne de Green Gables, e a Pietra, que apresentou maravilhosamente para nós sobre Pollyanna, pontos de semelhanças, aproximações e, ao mesmo tempo, diferenças e oposições entre essas duas obras. Um primeiro ponto, e aqui nós trazemos uma recente defesa da mestra professora Pamela Augusto e professora doutora Carla Alexandra Ferreira, que vão trazer um ponto de um romance de formação feminino, tanto em Anne de Green Gables quanto em Pollyanna. Então nós temos aqui, de acordo com essas duas autoras e professoras, que Anne de Green Gables seria um Bildungsroman feminino. O romance de formação nós temos lá desde Goethe, que foi o primeiro que escreveu as aventuras de uma personagem masculina, e esse gênero se formou como um gênero predominantemente masculino. O romance de formação ele se caracterizava por uma personagem masculina, homem, branco, e que vai trazer a sua infância, a sua juventude e as suas conquistas como homem. E é assim que essa literatura vai ser conhecida desde Goethe até a sua posteridade. Entretanto, nós temos já aqui um ponto de ousadia das duas obras que trazem romances de formação, e aí nós recordamos aqui as irmãs Brontë, de forma especial Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë, que vai ser esse romance de formação feminino, que não vai mais trazer uma personagem masculina e a sua formação, seu crescimento, seu amadurecimento, mas uma personagem feminina. A voz, o olhar e a narrativa de uma mulher. Então, desde Jane Eyre para cá, e essas duas obras de literatura infanto-juvenil vão trazer um pouco dessa perspectiva. É um ponto de aproximação que nós trazemos entre essas duas obras, que mostram esse avanço desse ser mulher, desse ser criança. Uma coisa importante também a se ressaltar como ponto de aproximação entre as duas obras é o temperamento das duas personagens. Tanto a Anne quanto a Pollyanna, ambas são do que nós conhecemos os 4 temperamentos, que vêm lá desde Sócrates, Hipócrates, e é muito analisado hoje por vários nomes, como a Fernanda Boaventura, como o Ronaldo Amorim, como a Ruth e o Luiz, o casal que lidera a página Temperamentando, muito estudado na Igreja Católica também, como Santa Brígida, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa e tantos outros santos e doutores da Igreja. E eu trago aqui para vocês esse conhecimento sobre os 4 temperamentos. Nós temos o temperamento sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico, que mostram um pouquinho da estrutura, da forma de reação. Se há uma reação mais quente, bateu, levou, a vida traz uma situação diferente. A pessoa vai em busca, vai, não espera. Nós temos aí os coléricos e os sanguíneos. Se a reação cai ali e demora para ver uma reação, uma resposta para aquela ação, nós temos um temperamento mais frio, os fleumáticos e os melancólicos. Aí nós temos os aportes também. Se é um aporte mais seco, uma pessoa mais retraída, mais centrada, mais para si, ou se é úmida, uma pessoa mais envolvente, mais para os outros, né? Uma questão, claro que todos os temperamentos, porque aí é uma questão que vai para além do temperamento, né? É uma questão de personalidade, ser introspectivo ou interpessoal, mas é um pouquinho isso, bem resumidamente, para compreender sobre os temperamentos. Então nós temos a estrutura quente e frio e aporte seco ou úmido. Se é quente e se é úmido, nós temos os temperamentos que são sanguíneos.
E essas duas personagens se caracterizam aqui como sanguíneas. Ambas, tanto Anne quanto Pollyanna. Anne com a sua reatividade, o seu jeito de responder as coisas na hora, de falar a verdade, da sua capacidade de se emocionar, de imaginar as coisas, de sempre recomeçar. E Pollyanna com o jogo do contente, com a sua capacidade de recomeçar sempre e de não parar diante das situações adversas. A sua vivacidade, ambas as inteligências dessas duas personagens femininas, as duas se caracterizam como sanguíneas. E na forma de lidar sempre com alegria e contentamento diante das situações. Então esses são pontos de aproximações entre essas duas obras. E como a Nicole bem disse sobre a Anne, nós temos uma história de uma menina órfã. O tema da orfandade nós ressoa, né? Já vimos isso presente lá em Tom Sawyer, que era um menino órfão, cuidado pela sua tia. Nós temos a questão do Huck Finn. Nós temos aqui a Anne, nós temos a Pollyanna, todos meninos órfãos, todos que passam por uma situação de vulnerabilidade, de violência social. Então é isso algo importante e que vai dar voz para esse ser criança. E aqui o ser mulher. Nós temos uma literatura produzida por mulheres, no momento em que as mulheres não escreviam, não votavam. Então, Lucy Montgomery e Eleanor Porter. Então, essa escrita de si, essa escrita feminina. E personagens femininas, crianças meninas, Pollyanna e Anne. Então, queríamos ressaltar essa importância do ser mulher e do ser criança. E a Anne, como a Nicole trouxe para nós, foi essa menina que foi parar lá na fazenda de Green Gables, em Avonlea, no interior da Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. Foi adotada de forma enganada porque Marilla e Matthew Cooper, ambos queriam adotar um menino para ajudá-los nos trabalhos braçais da fazenda de Avonlea. E veio uma menina, ela que tinha sido rejeitada constantemente por muitas famílias, adotada por esse casal de irmãos, e se demonstra ser uma criança excepcional, extraordinária. Falante, extrovertida, resolve os conflitos com as palavras e nos ensina o poder do conhecimento. A importância de que a palavra e o conhecimento podem mudar o mundo, podem mudar a nossa realidade. E nós vamos ver várias situações em que, desde os conflitos com Gilbert, a amizade com a Diana na escola, que se tornou sua melhor amiga, todas as situações que ela passa, não só em Anne de Green Gables, mas durante toda a saga, todo o seu crescimento, depois do seu casamento, seus filhos, nós vamos ver essa personagem, que ela evolui, que ela cresce, que vai lutar pelo direito das mulheres votarem, que vai falar sobre a importância de viver a sua sexualidade, a sua vida como você quiser, né? Então são questões muito profundas que nós encontramos nessas obras. Se pensarmos no tempo em que ela foi escrita, né, no ser mulher, nessa identidade feminina que se transforma aí numa coletividade de mulheres e nessas vozes que são ouvidas. Então a importância de alguém que saiu de si e que transformou a sua realidade. Anne lia livros. E esses livros que ela lia, as histórias que ela escreviam, a levaram longe. Nós vimos que ela assumiu a bolsa na universidade e depois precisou renunciá-la por conta da morte prematura do Matthew, por conta da quebra do banco e da perda total do seu dinheiro. E depois, a amizade reatada, que um dia o Gilbert puxa a sua trança e a critica pelo seu cabelo ruivo e as suas sardas, e depois reatam a amizade porque o Gilbert cede a sua vaga como professor, que tinha passado em Avonlea, para que ele pudesse assumir essa vaga como professora e ficar com Marilla. E depois os dois vão se casar e ter filhos. Então nós temos aqui a presença dessa mulher, dessa ser criança, que vai, que não para, que não desanima, que não se acomoda e não se deixa levar pelas situações sociais. E aqui que nós trazemos o ponto de contraposição, de oposição entre essas duas obras. A Pietra bem apresentou a história de Pollyanna, uma menina órfã que vai parar nos cuidados da sua tia Polly. Ela falece, ela perde sua mãe falecida desde criança. Anne, ela chama Pollyanna, né, por homenagem de Polly e de Anna. A mãe chamada Ana homenageia a sua irmã Polly e ela, por isso dá o nome da sua filha de Pollyanna. Ela se casa com um missionário pobre, e ela é renegada pela família. A família tinha um nome, isso pensando no contexto inglês, saindo aqui um pouquinho do contexto canadense. E lá nós vemos muito essa questão com o nome, muito essa questão com os bens, com a herança. E tia Polly sempre teve um pouco dessa coisa do dever, que é algo que nós vemos nas personagens. Marilla, a tia Polly, lá a tia Sally no Tom Sawyer, a viúva Wilson. As personagens dos livros de literatura infanto-juvenil, eles vão trazer um pouquinho dessa questão do dever.
Todas as personagens adultas vão ficar em conflitos entre o dever e o ser, o fazer e o ter, o parecer. Então são palavrinhas que vão aparecer bastante, e principalmente nessas obras, aquelas e essas, porque as personagens, e aqui em Anne de Green Gables nós vamos ver que Marie cede o dever em detrimento do ser, diferentemente que nós vamos encontrar na Tia Polly. Mas voltando para a questão do enredo que a Pietra nos trouxe, assim como a Nicole, para a Anne, a Poliana ela é uma menina muito viva e que vai aprender com seu pai um dia que queria uma boneca e ganhou um par de muletas. E o pai a ensina o jogo do contente. Minha filha, vai dizer a personagem no livro, fique contente porque você não precisa das muletas, você queria bonecas. Há uma frustração para ser trabalhada, um luto para ser reelaborado. Mas fique contente porque você não precisa usar muletas. Você ganhou muletas sem precisar usar delas. Pense nisso. Sempre tente tirar das situações ruins uma coisa boa. E assim que Poliana vai fazer com seu jogo do contente. E ela vai transformar a vida de todas as pessoas. Ela vai transformar a vida das pessoas que estavam inválidas, das pessoas que eram solitárias, do menino órfão. E aqui o jogo do contente, assim como aqui em Anne, nós temos que olhar para esse temperamento sanguíneo não como uma viva alegria e a máscara da alegria vai ocultar as tristezas. Não podemos cair nessa estratégia da contenção. Nós temos que avançar. Aqui em Anne, a vivacidade e o poder da palavra e da questão do bateu, levou, né, que é comum do sanguíneo, que é esquentado. Pensemos aí em São Pedro, apóstolo, pensemos aí em tantas personagens da literatura que são sanguíneas. Então aqui em Anne não podemos nos deter nesse olhar, nós temos que avançar. E a mesma coisa em Poliana. O jogo do contente não vai ser uma injeção que vai apagar todas as questões sociais e questões da vida. Como se é possível ser feliz e contente o tempo todo na vida. Não, a vida tem altos e baixos. É preciso encontrar esse equilíbrio. E essas duas vão ensinar isso. O jogo do contente vai mostrar, por exemplo, como que elas poderiam, as senhoras da caridade lá em Poliana, ajudar se o menino Jane estava precisando de ajuda ali. Ele era um pobre que estava precisando de cuidados ali na Inglaterra. E elas estavam preocupadas em mandar dinheiro para a Índia. Que contradição é essa? Como é que nós vamos fechar os olhos para a pobreza aqui agora, no nosso contexto inglês, e querer ajudar a gente que está lá longe? Claro, pobres sempre tereis em vosso meio, mas há pobres aqui que precisam da nossa ajuda. Então olha só como é preciso avançar os níveis de leitura e olhar para além dessas estratégias de contenção. Só que o ponto de contraponto entre as duas obras, aí nós vamos ver que depois que ela ajuda todo mundo com o jogo do contente, a Poliana, ela sofre um acidente de carro e perde o movimento das pernas. E aí tia Polly manda ela para Nova York, ela vai passar por um tratamento, tia Polly volta a amar novamente o médico Chilton. E no Poliana Moça, depois que Poliana se recupera os seus movimentos, nós vamos encontrar um pouco uma narrativa que vai mostrar que Poliana continua com seu jogo do contente, ela transforma a vida de outras pessoas, encontra o Jaime perdido, ajuda todas as pessoas na sua segunda, né, na continuação da sua história, que Eleanor Gar Porter escreve. Só que aí nós temos aí o ponto de contraponto. Enquanto a Anne, ela vai não se deter diante daquilo que a sociedade queria que a mulher fosse, diante dos impedimentos sociais que a mulher não poderia ter, a Anne avança cada um deles. Se torna professora, conquista o direito do voto, se casa com quem ela quer e não com quem queriam que ela se casasse. Então ela vai avançando, ela está à frente do seu tempo. Diferentemente em contraposição com a Poliana, que no final da Poliana Moça, do segundo livro, é possível só que ela se case com... Aí eu não posso dar tanto spoiler, dar tantas explicações, mas vocês lendo, vocês vão ver que ela se casa com aquele menino que ela gostava, mas que ele não poderia se casar porque o nome dele não era um nome pesado, assim, de nome, de herança, na parte financeira. E aí o livro vai mostrar que aquele menino perdido era aquele menino. E aí então descobrem que ele tem um nome, né? E por conta do nome que ela pôde se casar. Então nós temos o velho problema em inglês da negociação, da questão do dinheiro, da questão das posses, da questão da hegemonia. Então enquanto aqui nós temos, figurando num terceiro nível, uma sociedade norte-americana que precisa olhar para as diferenças. Vamos lembrar que aqui nós estamos trazendo um diálogo entre Canadá e Estados Unidos. Então é importante ver que, assim como nós vimos lá com o escravo Jim, não é um negro norte-americano, um arábio norte-americano, um latino norte-americano. São americanos, são norte-americanos. Não precisa desse prefixo antes.
Não é Black American, Latin American, American. Todos são América. Não só na questão América, né, que já não é mais um termo que é usado, né? América somos todos nós, América do Norte, do Sul, América Central, mas os Estados Unidos precisam olhar para esse outro, que também é um eu. O Canadá, os Estados Unidos, todos fazem parte da América do Norte, todos são um. Então é preciso olhar para esse outro, esses diálogos. E aqui nós temos um pouco esse retrocesso, essa oposição na questão do problema com a negociação, de querer ter um nome, de se preocupar com o dinheiro, com a herança. Então esses são os contrapontos e as semelhanças entre essas duas obras. Mas ambas deixam para nós, encerrando essa análise, a lição de que a alegria, o poder e o conhecimento nos levam para longe. Não conhecer é permanecer no medo. Now we need is home, and we haven't each other, and we haven't each other. We'll rise, we'll rise, we'll rise. Whoa, 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 we'll rise. And I rise like the day I rise up, and in spite of the ache, now I rise, 1,000 times again. We rise up, rise like the day I rise up, and in spite of the ache, I rise up. And when we do it, then 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. E essa foi a nossa vídeo resenha sobre as obras As Aventuras de Huckleberry Finn e Tom Sawyer, de Mark Twain, Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery e Pollyanna, de Eleanor H. Porter. Um agradecimento muito especial a cada um de vocês que assistiram a esse vídeo. Muito obrigado de todo o coração a todas as crianças, ao Enzo e a Luísa Félix, a Nicole e a Pietra Aissa, as suas mamães Elizabeth e Michele, os slides maravilhosamente feitos. Um agradecimento muito especial ao papai Luiz e à mamãe Célia, ambos que ajudaram nas filmagens, que ajudaram em toda a questão do background, agradecendo imensamente de todo o coração a Rosângela e a Luciana com as canções, com as ideias para as músicas. Um agradecimento especial ao mesmo tempo para o Lucas, que fez toda a edição desse vídeo, e um beijo muito especial a aqueles para os quais esse vídeo é direcionado em primeiro momento, a professora doutora Carla Alexandre Ferreira, e a todos os alunos e alunas da disciplina de literatura norte-americana, prosa e poesia, e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado de coração e sigamos essa aventura literária. Tchau, tchau! As coisas querem sorvete, maçã, banana, limão. As coisas querem ser coisas que na verdade não são. Algumas coisas eu compro, as outras penso que não. As coisas, todas as coisas, exercem alguma função.